Boa noite, bom ver você por aqui. Hoje nós vamos discutir, na aula que vai se seguir, um assunto que é uma dúvida recorrente dentro do nosso Instagram. Qual é e como se faz a diferença no eletrocardiograma das taquicardias ventriculares para supraventriculares? Antes da aula, se você chegou até aqui, você deve ter recebido um e-mail. Nele tem uma outra aula, que é uma aula sobre flutter atrial. Se você não recebeu, alguns provedores de e-mail têm alguns problemas. Essa aula está disponível aqui no nosso canal do YouTube. Dá uma procurada e assiste, vale a pena. Nela, você vai ver o método que nós utilizamos para ensinar arritmia cardíaca. É um método 100% visual. E esse método não nasceu por acaso. Lá na década de 90, quando eu estudava eletrofisiologia cardíaca, eu me deparei com um problema. O eletrocardiograma por si só já não é muito fácil. E além disso, quando nós estudamos eletrofisiologia, é preciso compreender todos aqueles traçados dos catéteres que estão dentro do coração. E isso é um pouco mais difícil. Mas no final da década de 90 surgiu um equipamento, que hoje é prática habitual em todos os serviços de eletrofisiologia no mundo, chama-se mapeamento eletroanatômico. E pela primeira vez nós conseguimos olhar e ver a imagem do coração e ver na imagem do coração a ativação elétrica, como ela ocorre durante o ritmo sinusal e durante as várias arritmias. Para você entender do que eu estou falando, a imagem é essa daqui. Isso é o átrio em azul. E a onda vermelha que você vê percorrendo o átrio é uma onda de flutter atrial. Então eu me dei conta. A nossa memória visual é muito melhor do que a nossa memória descritiva. E se eu conseguisse explicar a arritmia, mostrando como está a ativação elétrica do coração, seria muito mais fácil. É isso que você vai ver na aula de flutter. A aula de hoje tem um pouco dessa metodologia. No entanto, ela vai mostrar um outro conceito que nós usamos no nosso curso. É explicar a lógica que existe por trás dos critérios que nós aplicamos no eletrocardiograma todos os dias. Muitas das arritmias são dados o diagnóstico através de critérios eletrocardiográficos. E nós usamos critérios baseados em uma certa lógica. E o que nós fazemos na aula de hoje é mostrar de onde nascem, qual é o conceito por trás da fisiologia que gera esse critério. Com isso, fica muito mais fácil compreender o que você está fazendo quando você está dando um laudo e qual que é a extensão do laudo que você está dando. E mais ainda, quais são as limitações que ela tem. Essa aula de hoje é uma aula do nosso curso de arritmia. Mas o curso de arritmia é um assunto para a gente discutir no final da aula, onde, além de falar sobre o curso, eu também tenho uma oferta para você. Mas por hora, vamos à aula. Uma das situações altamente relevantes quando você está dentro de um serviço de emergência é a diferenciação entre dois tipos de taquicardias distintos que têm um eletrocardiograma semelhante. É o paciente que apresenta uma taquicardia de QRS largo e você precisa diferenciar entre duas situações distintas. Se é uma taquicardia supraventricular com QRS largo, ou se é uma taquicardia ventricular. Simplesmente pelo fato que essas duas situações têm tratamentos completamente diferentes. E as duas aulas que vão se seguir, essa e a próxima, são justamente mostrando qual que é a lógica que nós utilizamos para fazer essa diferenciação, quais são os dados que você pode extrair do eletro, olhando os QRS. E depois nós vamos falar padrões, organogramas de decisão que você pode tomar numa situação um pouco mais rápida. Então vamos voltar lá no começo da ativação ventricular, em eletrocardiografia básica, e tentar entender quais são as situações que realmente existem. Em um ritmo sinusal, o eletrocardiograma pode estar anormal porque o paciente apresenta um bloqueio de ramo. Seja esse bloqueio de ramo direito, seja bloqueio de ramo esquerdo, ou combinações de bloqueios bi ou trifasciculares. Nesses casos, o que nós vamos ter no bloqueio de ramo direito é um V1 com aspecto semelhante a esse, ou no bloqueio de ramo esquerdo. A confusão acontece porque durante um ataque cardíaco ventricular que
tem origem no ventrículo esquerdo, ela vai ativar o ventrículo direito como se fosse um bloqueio de ramo. E o inverso, se ela tiver origem no ventrículo direito, ela vai ativar o ventrículo esquerdo como se fosse um bloqueio de ramo esquerdo, fazendo, no segundo caso, um QRS mais negativo, no primeiro, um QRS algo positivo. E a dependência de pequenas alterações em onde isso está acontecendo, essas condições de QRS podem se confundirem muito. E o que nós vamos fazer é tentar diferenciar uma condição da outra. E nós usamos 5 critérios distintos para isso. Primeiro é ver se existe condução do átrio para o ventrículo ou se existe condução do ventrículo para o átrio. Parece meio ridículo, não é. Vocês vão ver que isso nem sempre é tão fácil quanto falar. Segunda coisa que nós vamos ver é como está a ativação do septo interventricular e da parede livre do ventrículo esquerdo. A terceira coisa que nós vamos procurar é o que está sendo ativado primeiro, se é o miocárdio ou se é o sistema de condução. A quarta coisa é aonde está o eixo do QRS. E, finalmente, nós vamos medir o tempo que demora entre a ativação do septo para a parede livre do ventrículo. Aquilo que a gente chama de tempo de condução, interventricular. Pois bem, vamos começar a analisar cada uma dessas situações e quais são as implicações que ela tem no eletrocardiograma e como a gente pode usar isso para diferenciar as duas situações supra de ventricular. Quando a arritmia nasce no ventrículo, o que ocorre é que o músculo do ventrículo é ativado primeiro. O sistema de condução é ativado em segundo e o estímulo vai chegar no nó atrioventricular. Se o paciente tiver condições para isso, o estímulo vai passar pelo nó atrioventricular e vai chegar no átrio. E nós vamos registrar ondas P's que se seguem ao QRS. Como o nó atrioventricular localiza-se na posição do átrio diferente do nó sinusal, essas ondas P's não serão com a morfologia da onda P sinusal. Mas isso só acontece em 40% das pessoas. Em 60% das vezes, quando chega no nó atrioventricular, o estímulo é bloqueado. E aí, a ativação do ventrículo é incapaz de voltar para o átrio. E o que nós vamos ter vai ser o nó sinusal ativando sozinho, com ciclo sinusal que não depende do ciclo ventricular. E vai ser possível, pelo menos em algumas das vezes, encontrar essa onda P sinusal dissociada com ciclo distinto do ciclo ventricular. Essa situação nos diz que a arritmia nasceu no ventrículo e não conseguiu chegar no átrio. Como que a gente procura? Nós olhamos o ciclo que existe da taquicardia ventricular e nós procuramos um ciclo atrial. As taquicardias supraventriculares se comportam de maneira diferente. O átrio se ativa primeiro, depois o ventrículo se ativa. Então, cada vez que eu tiver uma ativação atrial, eu vou ter um ventrículo correspondente. E a ativação atrial aí vai ter uma onda P relativamente consistente com a ativação supraventricular. Ela pode ser até negativa, mas o acoplamento é sempre constante. O problema pode ocorrer quando essa ativação não ocorre exatamente acima do nó atrioventricular, ocorre um pouco abaixo dele. E aí, da mesma forma, o nó atrioventricular pode bloquear o estímulo. E nós vamos ter uma ativação que, na verdade, nasce na região supraventricular, mas que não volta até o átrio. E eu tenho, de novo, um ciclo de átrios diferente do ciclo dos ventrículos. Então, só lembrando, nós definimos como supraventricular tudo acima da divisão do RIS nos seus dois ramos, direito e esquerdo. Então, a taquicardia aqui
ainda é supraventricular e pode bloquear retrogradamente no nó atrioventricular. Como nós fazemos? A primeira coisa que a gente olha no eletro durante a taquicardia é tentar localizar aonde estão as ondas P's. E isso deve ser uma observação muito metódica. Normalmente, em locais como esse, onde você tem QRS muito amplos e muito próximos, é muito difícil encontrar a onda P. A gente tem preferência para procurar aonde os QRS são menores. Nesse caso, em V3. Se a gente der um pequeno zoom em V3, aí fica um pouco mais fácil de ver. Aqui existe uma onda P, aqui existe outra, aqui pelo menos existe outra. E sabendo que elas estão aí e vendo o ciclo de pelo menos duas delas, é possível ver aonde a outra estava. Aquela que estava difícil de ser visualizada, na verdade, é essa parte negativa. E aqui fica claro, eu tenho um ciclo de ondas P's que difere do ciclo do QRS. A ativação do ventrículo não está chegando no átrio. Portanto, até que se prove em contrário, isso é uma taquicardia ventricular. Às vezes, o que ocorre não é você encontrar exatamente a onda P. Esse eletro é um bom exemplo. Os QRS são relativamente amplos, exceto na derivação D1. Se nós formos com um microscópio, olharmos com muita calma, vai até ser possível ver uma pequena onda P nesse local. Fazendo um zoom dessa região, aí a gente consegue ver um pouco melhor. Dá para ver uma onda P aqui e dá para ver uma outra onda P aqui. Mas existem mais. Se eu pegar a distância entre essas duas ondas P's e assumir que existe um ritmo sinusal que tem um ciclo, que é pelo menos múltiplos disso, deve existir uma onda P no meio das duas. E aqui está ela. E é isso que eu falei com análise muito cuidadosa. Este pequeno fenômeno não se repete em outros locais, então ele não está vinculado ao QRS. Pois bem, se nós pensarmos dessa forma, vem uma pergunta muito simples. É possível passar esse ciclo para o resto do eletro? E a resposta é que sim. E aí nós vamos começar a perceber que a onda P faz pequenas alterações no traçado. Por exemplo, esse R do QRS é diferente desse daqui. Isso é porque cai uma onda P nesse local. A onda P está caindo aqui, deixando esse QRS mais gordo. Ou está caindo aqui, fazendo essa alteração de onda P e o segmento que se segue até o próximo QRS. Mas existe um fenômeno nesse eletro que dá para a gente o diagnóstico de uma taquicardia ventricular. É chamado fenômeno de fusão. Quando as ondas P's não acompanham o QRS, elas estão dissociadas do QRS, pode ocorrer de uma onda P atingir o nó atrioventricular e conseguir chegar no ventrículo. E com isso, ela altera a morfologia do QRS, que é o que nós vemos nesse batimento. E isso daqui é uma mistura do batimento dessa onda P para cá com o ciclo da própria taquicardia, que nós chamamos fenômeno de fusão. E se nós olharmos na derivação seguinte, ele volta a acontecer. Está aqui. Esse QRS é diferente desse daqui. Da mesma forma que esse QRS é diferente do anterior, e aqui em cima um QRS que, de novo, difere do da taquicardia. O fenômeno de fusão, nesse caso, só está nos demonstrando que os ciclos das ondas P's é diferente do ciclo dos RRs e que, ocasionalmente, uma determinada onda P é capaz de conduzir para o QRS seguinte. Muito bem, dito isso, toda vez que nós tivermos um eletro em que for possível ver ondas P's dissociadas dos QRS e eu tiver uma QRS largo em taquicardia, o mais provável é uma taquicardia ventricular. Existem exceções, que é aquilo que eu falei lá atrás. É uma taquicardia juncional na presença de um bloqueio de ramo incapaz de voltar para o átrio. Acontece que isso não é muito comum, na verdade até bem raro. Então, o mais provável mesmo vai ser uma taquicardia ventricular.
Eu falei para vocês que a outra coisa que nós olhamos é como está acontecendo a ativação do septo. Pois bem, durante a ativação que começar na região supraventricular, ou que pelo menos começar no septo, a primeira região do ventrículo a ser ativada é exatamente o septo interventricular. Isso vai fazer no QRS de superfície a primeira onda de ativação do ventrículo. A ativação do ventrículo vai continuar a partir daí. E a partir desse ponto, o que vai acabar acontecendo é que o ventrículo vai ser ativado e a parede livre vai ser ativada, formando um segundo vetor. Esse segundo vetor vai ser o responsável pela formação do final do QRS. E eles têm dois sentidos distintos. O vetor do septo dirige-se para a direita, o vetor da parede livre dirige-se para a esquerda. Então, na verdade, nós teríamos que ver duas ondas de ativação que são opostas. A outra coisa é que o tempo de condução daqui até aqui é um tempo muito rápido. Então, a inscrição de um vetor e do outro deve ser uma transição rápida. Terceiro, todos os dois vão direcionar-se para a esquerda e algo para baixo, que é o sentido dos vetores normais de ativação ventricular. O que eu estou querendo dizer é que se nós colocarmos esses vetores dentro daquilo que a gente espera das derivações periféricas, eles devem estar entre aqui em cima D3 e aqui embaixo D3. Eles devem estar virados para baixo e para a esquerda. Observe que não é exatamente o eixo normal do QRS, porque às vezes pode haver desvio do eixo por conta de bloqueios divisionais e coisas do gênero. Mas eles devem estar apontados dentro desse quadrante. Quando a gente olha isso em termos de eletrocardiograma, o que nós vamos perceber é que, havendo ativação do ventrículo que não nasce no septo, não. O sentido de ativação pode ser qualquer coisa. Uma ativação que nasce na ponta do ventrículo pode apontar direto para cima, ou bem na base, perto do anel mitral, direto para baixo e para a direita, e assim por diante. Uma ativação que nasce no septo, não, vai ter esses dois vetores necessariamente. Então, ativações no septo têm duas ondas de ativação que se opõem, de transição muito rápida e que tem um sentido para a esquerda e para baixo, lá, virando para as regiões de D3, para baixo ou para cima. Quando eu tenho uma ativação no ventrículo, eu vou ter uma única onda de ativação, que vai percorrer o sentido de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E essa ativação vai ser muito mais lenta, porque a condução de músculo para músculo é muito lenta. E ela vai poder ter qualquer sentido, dependendo da origem, do foco da arritmia no ventrículo. Como é que nós vamos olhar isso no eletro de superfície? É mais ou menos simples. A forma mais fácil de ver vetores que viram para a direita ou para a esquerda é olhando as derivações precordiais, de V1 até V6. Então, o que nós fazemos é procurar dois vetores. Se existe algum QRS dentro dessas derivações que mostram os dois vetores, um virado para a direita e outro no sentido oposto. Isso é, eu procuro um R seguido de um S, um R seguido de um S, e assim por diante. Dá para perceber nesse elétron, então, que existe dois vetores que têm sentidos opostos e que estão se registrando em tempos diferentes, o primeiro e o segundo vetor. Esse elétron aqui, tanto pode ser de uma taquicardia que começa no septo ou de uma supraventricular, por conta do septo estar sendo ativado primeiro e depois da ativação do septo a parede livre. Mas, quando nós pegamos um elétron como esse, não existe aqui dois vetores. Entre V1 e V6, um único vetor de ativação ventricular. Não existe RS. É o que nós chamamos de complexo monofásico. E não importa se ele é positivo ou se ele é negativo.
O que importa é que não existem os dois vetores. Se não existem os dois vetores, então o que está acontecendo é que a ativação ventricular está nascendo em um canto diferente do septo. E o sistema de condução está no septo. Portanto, isso daqui é indicativo de uma arritmia ventricular. Então, além da dissociação ventricular, quando nós olhamos um eletrocardiograma de superfície e nós percebemos que de V1 a V6 ele é monofásico, o mais provável é que seja taquicardia ventricular. E, é claro, existem exceções. O bloqueio de ramo mascarado pode simular esse mesmo eletrocardiograma. Mas, de novo, como a JET, bloqueio de ramo mascarado não é um eletro muito comum. Então, estatisticamente, a gente considera isso como uma arritmia ventricular. A outra coisa é o eixo médio do QRS. Isso é uma consequência do sentido de ativação dos vetores. Quando eu tenho uma ativação que ocorre no septo e eu tenho os vetores que vão para ventrículo esquerdo e ventrículo direito, a média desses vetores vai ser para baixo e para a esquerda. No entanto, quando eu olho o que ocorre numa taquicardia ventricular como essa, a ativação ocorre nesse sentido. Isso quer dizer que, durante uma taquicardia ventricular, é possível encontrar vetores no quadrante superior direito, enquanto numa taquicardia supraventricular, esse quadrante vai ser muito incomum, já que os bloqueios de ramo direito e os bloqueios divisionais superior e inferior vão estar localizados nessa área. Assim, quando nós olhamos um eletro como esse, onde D1 é negativo e AVF é negativo, isso é, o eixo elétrico desse QRS está no quadrante superior direito, isso daqui, até prova em contrário, é uma taquicardia ventricular. Nos outros quadrantes não é possível afirmar, mas nessa situação, toda vez que a gente tiver isso, o mais provável é que seja uma taquicardia ventricular de novo. E outra vez, o bloqueio mascarado pode simular essa situação e ele é incomum. Então a gente assume que é ventricular mesmo. Continuando nossos critérios, é preciso lembrar que durante uma ativação ventricular de uma taquicardia cujo estímulo nasce no ventrículo, o tempo de condução do estímulo no ventrículo ele é muito lento. E com isso, o vetor que se forma vai ser registrado de forma muito lenta. Diferente do que acontece quando a ativação se faz pelo sistema de condução. A ativação do sistema de condução ela é muito rápida. Então, taquicardias de origem ventricular tendem a ter o QRS com a duração mais rápida. Além do fato de que a passagem do estímulo do septo para a parede livre aqui, quando vem pelo sistema de condução, é mais rápido do que aqui, quando a ativação vem pelo músculo. Assim, essa passagem que sai do septo em direção à parede livre pelo sistema de condução faz uma mudança mais brusca entre essa ativação aqui e essa ativação. O que significa isso? Isso significa que quando nós pegamos uma taquicardia como essa, cuja duração do QRS é uma duração muito larga, provavelmente ela é ventricular. E nós tomamos como corte os QRS acima de 160 milissegundos. Talvez aqui seja a maior de todas as exceções, porque os bloqueios de ramo esquerdo, principalmente quando associados aos bloqueios divisionais, podem ter QRS acima dos 160. Então, esse critério não é lá tão confiável assim. Mas QRS realmente muito aberrantes, 240, 280 milissegundos, dificilmente aparecem nas arritmias supraventriculares. Como eu falei, o tempo da passagem do septo para a parede livre é diferente em uma e outra situação. E isso é possível ser medido no eletrocardiograma de superfície. Basta procurar um local onde eu tenho os dois vetores do septo
e da parede livre e ver que distância os dois aconteceram. Normalmente, no sistema de condução, esse tempo é inferior a 60 milissegundos. No eletrocardiograma, isso chega a 70 milissegundos. Então, dando uma certa folga, toda vez que nós medimos do pico da onda R para o pico da onda S, ou o inverso, como aqui, do pico da onda S para o pico da onda R, que me dá o tempo da passagem do septo para o ventrículo, e esse tempo está acima de 80 milissegundos, o mais provável é que ele não passou pelo sistema de condução. A ativação aconteceu pelo músculo, por isso ele está lento, e trata-se de uma taquicardia ventricular. Claro, existem exceções, e a exceção nesse caso é o bloqueio bifascicular. Mas mesmo nos bloqueios bifasciculares, esse tempo tende a ser muito próximo a 80, não muito mais alto do que isso, e daí nós utilizarmos como critério para ser ativação ventricular. O bloqueio de ramo. Quando nós estudamos eletrocardiografia de superfície, existem algumas características para cada um dos bloqueios. O bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo se manifestam no eletrocardiograma como um padrão polifásico em V1, com o último vetor, no caso do ramo direito, alargado, e nós vamos encontrar uma pequena onda S em V6 e em D1, com a duração acima de 40 milissegundos. Isso é bem clássico. Quando nós olhamos o bloqueio de ramo esquerdo, a gente vê uma R embrionária ou inexistente em V1, com o QRS alargado, formando um entalhe depois da formação da onda R, a chamada meseta, e nós vamos encontrar um V6 com um complexo polifásico positivo, o mesmo para D1. No entanto, quando nós olhamos uma taquicardia ventricular que nasce no ramo de ventrículo direito ou no ventrículo esquerdo, fazendo padrões semelhantes, você pode até encontrar, no caso do ventrículo esquerdo, um V1 mais positivo, ou no ventrículo direito, um V1 mais negativo. Mas eles tendem a não seguir essa característica de bloqueio de ramo clássico. Então, quando nós olhamos um eletro como esse, e nós temos aqui um padrão de bloqueio de ramo direito, uma onda R minúscula, S e o R', e o S final alargado em V6 e em D1, essa característica de bloqueio de ramo clássico é das taquicardias supraventriculares. Ao passo que, se olhar o bloqueio de ramo esquerdo, vai acontecer a mesma coisa. Aqui nós temos V1 com um R pequenininho e um S predominante, e V6 e D1 com a onda monofásica positiva, que é o padrão clássico do bloqueio de ramo esquerdo. Nessa situação, o mais provável é que nós estejamos falando de uma taquicardia supraventricular. É também necessário ver o que está acontecendo no começo e no final do QRS. Quando a ativação vem através do sistema de condução, a ativação começa no ventrículo pelo sistema de condução. E isso é um fenômeno muito rápido. E depois que parte do ventrículo se contrai pelo sistema normal, então a ativação se continua através do músculo, que é um fenômeno muito mais lento. Logo, na ativação supraventricular, eu vou ter o começo do QRS rápido e o final do QRS lento, independente do tipo e do padrão de bloqueio que você tiver. O início do QRS é rápido pelo sistema de condução, o final é lento. Em uma taquicardia ventricular não funciona assim. A taquicardia ventricular ativa o ventrículo de forma muito lenta, mas em algum ponto ela atinge o sistema de condução. E quando ela atinge o sistema de condução, ela acaba chegando no restante do ventrículo pelo sistema de condução, que é um fenômeno rápido. Então, aqui, independente de onde ela nasce, o que nós vamos ter vai ser um início de QRS lento, ventricular, e um final de QRS rápido, pelo sistema de condução. E a gente pode usar isso como critério
para definir se a taquicardia é ventricular ou não. Olhem esse eletro. Se nós olharmos com calma o que está acontecendo em V2, eu tenho um QRS que começa muito alargado, mas que termina muito estreito. O que isso está me dizendo é que o músculo está sendo ativado primeiro, depois o sistema de condução, que termina a parte de ativação ventricular. Isso daqui é uma taquicardia ventricular. Aqui acontece o oposto. Se nós olharmos o que está acontecendo no QRS de V3, eu tenho um início muito rápido e o final do QRS é muito lento. Isso é, o registro inicial tem uma duração menor e o registro final uma duração maior. Essa é a arritmia supraventricular. Então, na nossa tabela de critério, se eu tiver o bloqueio de ramo clássico, então o mais provável é que é supraventricular. Se eu tiver um QRS que tem a parte inicial mais rápida do que a final, então o que eu tenho é provavelmente uma taquicardia supraventricular. As duas exceções a essa regra é quando a arritmia nasce no septo, e nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. Cada um desses critérios pode ser aplicado individualmente, e como nós falamos, existem exceções para todos. Logo, criou-se grande quantidade de esforços para aplicar esses conceitos em esquemas que vão nos dizer se a arritmia é supra ou é ventricular. Existem vários desses conceitos, mas isso é o tema para a parte 2 dessa aula. A gente se vê lá. Todos aqueles critérios que eu discuti na última aula vão ser e são muito relevantes naquilo que nós vamos falar agora. Acontece que existem grandes exceções. E como existem exceções, a coisa mais racional seria tentar montar um critério de escalas, onde mais de um desses itens fosse levado em consideração, de forma que tirasse a possibilidade dessas exceções acontecerem. Mesmo assim, por melhor que foi o trabalho de cada um dos autores, e nós vamos ver alguns deles, existem situações que são indiferenciáveis. Algumas delas são bem clássicas. Então, a taquicardia antidrômica, a via acessória por Wolff-Parkinson-White, cuja ativação desce pela via acessória e sobe pelo nó atrioventricular. Nessa situação, o ventrículo é ativado direto pela via acessória. E essa taquicardia é indiferenciável da taquicardia ventricular, simplesmente pelo fato de que o ventrículo é a primeira coisa a ser ativada, e tudo daí para frente vai acontecer de acordo com se o foco fosse no ventrículo. A única forma de diferenciá-la seria perceber um eletro antes da taquicardia com síndrome de pré-excitação. Não faz importância, porque nessa situação o tratamento clínico é a cardioversão elétrica. Então, confundi-la com a taquicardia ventricular não tem grandes problemas. Aquele tipo de taquicardia normalmente está associado a vias como essa, as vias de Mannheim. Então, as coisas ficam mais fáceis se a gente tem esse eletro anterior ao episódio da taquicardia do paciente. Uma outra situação em que gera confusão são as taquicardias fasciculares. Como parte do circuito dessas arritmias envolvem os fascículos, parte da ativação dos ventrículos se faz pelo sistema de condução. Essa é uma característica da taquicardia supraventricular. Isso acaba fazendo QRS que têm um início muito rápido, com uma pequena onda R, ou que tem um padrão muito clássico de bloqueio de ramo. Também, essas arritmias se confundem com as arritmias supraventriculares, embora sejam ventriculares. Também não tem grande importância, porque o tratamento dessa arritmia, as drogas que nós usamos, como verapamil e adenosina, fazem com que essa arritmia interrompa. Como o tratamento é idêntico em termos de pronto-socorro, acaba não fazendo muita diferença. Tirado essas duas grandes exceções, a taquicardia antidrômica e as taquicardias fasciculares, quase todos os algoritmos seguem mais ou menos o mesmo padrão. Existem pelo menos 10. Esses aqui são os 6 mais conhecidos.
Eu não vou discutir todos os 6, eu vou discutir 2 deles ou 3 aspectos deles para mostrar como os conceitos se confluem. E, claro, eu vou discutir o mais conhecido no nosso país, que é o algoritmo de Brugada. Mas, antes de entrar especificamente neles, vale a pena fazer uma recomendação. Isso é uma tabela com sensibilidade e especificidade de cada um desses 4 algoritmos. E se vocês passarem um olho rapidamente, os números não são bonitos. Os melhores sensibilidades existem, sim, mas quando você olha as especificidades, elas são bastante baixas. Todos eles erram e erram bastante. O único que é o inverso é o Pava, mas olha aqui, 0,6, muito ruim. Então, uma primeira dica, não usem um dos algoritmos, pelo menos 2. Ou mais do que isso, entendam bem aquilo que nós discutimos na primeira aula, porque procurar aquelas características costuma ser mais preciso do que decorar algum desses algoritmos. Mas no final da aula eu vou mostrar um que eu particularmente gosto em pronto-socorro para vocês. Então vamos lá. Um dos algoritmos clássicos foi descrito por Brugada, em que ele olha aqueles critérios que nós discutimos na aula passada e começa a aplicar isso de uma forma sequencial. Então, a inexistência do complexo RS em todas as derivações. O que ele está dizendo com isso é que não existe uma ativação de septo e depois da parede livre. Segundo, o tempo de ativação ventricular. O que ele está dizendo com isso é que o tempo que demora do septo ser ativado para a parede livre de ser ativada é muito longo. Isso é, a ativação está sendo feita pelo músculo. Dissociação entre a atividade do ventrículo e do átrio. Então, o ventrículo está batendo independente do átrio, origem ventricular. E ele criou uma série de critérios morfológicos que podem ser aplicados de V1 até V6. Aliás, essa é a parte difícil desse algoritmo. Mas esses critérios tendem a diferenciar os bloqueios de ramo direito e esquerdo clássicos versus os não bloqueios. Tentam dizer supraventricular e ventricular. Vamos dar alguns exemplos desses casos. Primeiro, ausência de complexos RS em todas as derivações. Um detalhe antes da gente prosseguir. A descrição de Brugada é de um complexo RS, exatamente como nós veríamos em um V2 de um elétron normal. Não cabe aqui QRS. Não cabe aqui RS-R'. É um complexo RS puro. Então, isso aqui não é um complexo RS, tampouco isso daqui. Nesse elétron, não há nenhum registro de RS puro. Portanto, pelo algoritmo de Brugada, isso é atacagia ventricular. E é mesmo. A gente tem documentação do que está acontecendo isso daí em sala e ela é uma atacagia ventricular. Às vezes isso é um pouco mais claro e dá para ver um complexo monofásico. A gente vai mostrar alguns elétrons. A outra coisa que nós podemos olhar no algoritmo de Brugada é o tempo de ativação ventricular. O tempo de ativação ventricular é medido do início do QRS ao pico da onda S. E se nós olharmos aqui, tem 3 milímetros, 120 milissegundos. Pelo algoritmo dele, qualquer coisa acima de 100 milissegundos, isso é uma atacagia ventricular. Nem sempre é fácil identificar início de QRS dentro das atacagias e, portanto, essa medida nem sempre é muito fácil de ser feita. O terceiro passo é a dissociação entre átrio e ventrículo. E aqui implica em você ter que procurar, dentro de um eletrocardiograma como esse, aonde estão as ondas P's, o que requer um pouquinho de cautela e uma observação com um pouco mais de detalhes. Se você fizer isso, você vai perceber que essa onda T aqui é diferente das demais dessa derivação. E você vai perceber que existe uma deformação no final do QRS aqui. E não é só nessa derivação. Isso acontece aqui e acontece aqui também. Na verdade, isso é uma onda P. E quando a gente pega o traçado visível de D2 longo desse elétron, o que a gente vê é isso daí. Uma deformidade no final do QRS, aqui em cima da onda T,
alterando o finalzinho do QRS, alterando o R do QRS e assim por diante. E quando nós medimos o ciclo entre essas alterações e o ciclo entre as duas ondas R, dá para ver que elas são bem diferentes. Mais do que isso, dá para perceber que esse QRS é diferente deste daqui. O que está acontecendo aqui é o que nós discutimos na aula passada, a fusão. Na verdade, essa onda P consegue ativar parte do ventrículo, fazendo com que o QRS seguinte seja um pouquinho deformado, parte ativado pela onda P, parte pela taquicardia ventricular. Em um eletro como esse, isso seria uma taquicardia ventricular. Critérios morfológicos de V1 a V6, isso é realmente a parte mais difícil do algoritmo de Brugada, porque existem muitos critérios. De uma forma muito simples, usar critérios como QRS monomórfico ou dimórfico em V1, seja ele negativo ou positivo, associado a uma dessas 4 morfologias de V6 e, em contraste, um complexo trifásico em V1, seja ele negativo ou positivo, com uma dessas morfologias em V6, significa, de um lado, ventricular, do outro, supraventricular. Ou, em outras palavras, você vai ter que decorar aí pelo menos uns 12 padrões de eletro, e quando a gente aplica isso em termos práticos, a quantidade de erros aumenta bastante. Por exemplo, numa taquicardia como essa morfologia aqui de V1 é de ventricular ou é de supraventricular? Garanto que você não se lembra pelo último slide. Mas aqui trata-se de um complexo QRS monomórfico positivo. E V6 tem este padrão. Isso aqui é uma taquicardia ventricular. Difícil. Realmente difícil porque você tem que decorar. Mas ele funciona relativamente bem. E eu disse relativamente bem. Porque quando nós olhamos um eletro como esse, nós temos aqui V1 semelhante a esse padrão, um RS. E quando nós olhamos V6, ele é semelhante a esse padrão. Então, pelos critérios de Brugada, esse eletro seria de uma taquicardia ventricular. Mas se nós olharmos esse cantozinho aqui do eletro e dermos um zoom, nós vamos perceber esse complexo aqui, que é diferente dos outros. E esse complexo é uma extrasístole ventricular. E eu sei disso porque quando ela antecipou o ciclo, mostrou para a gente um fenômeno que está acontecendo. Uma onda P seguida de um conjunto QRS. Na verdade, a extrasístole desmascarou o fenômeno de uma onda P estar caindo aqui, dentro da T. E isso é uma taquicardia sinusal e o paciente está em bloqueio de ramo. Apesar do algoritmo ter cometido o erro de falar que era ventricular. Por isso eu sugeri desde o começo que use mais de um critério. Um outro padrão que existe de análise é o Verikey. Verikey é um critério um pouco mais simples. O que ele faz é ver o que está acontecendo com a taquicardia no início e no final da ativação do ventrículo. O procedimento de se aplicar esse critério é simples. Você marca 1 milímetro em 2 momentos diferentes do QRS, a partir do começo e a partir do fim. Eu marco 1 milímetro daqui para cá do QRS e 1 milímetro de trás para frente no QRS. E a pergunta que você tem que responder é muito simples. Qual das ondas dentro desse milímetro aqui é maior? Vejam, o começo do QRS gera uma onda até o final do primeiro milímetro deste tamanho, algo em torno de 4,5 milímetros. Se eu olhar o final do QRS, a amplitude aqui não chega a meio milímetro. O que isso está querendo dizer é que a maior quantidade de massa muscular está sendo ativada no começo do QRS e uma pequena quantidade de massa muscular no final. E quer dizer também que a velocidade de ativação no começo é maior do que no final. E como a gente viu na aula passada,
A taquicardia que ativa mais rápido e mais músculo no início é a supraventricular. Então, aplicando só um outro critério, como o Veriquei, nessa taquicardia, o que ocorre é que a gente vê que ela é supraventricular. Nesse caso, ele acerta. Não quer dizer que esse critério é melhor do que Brugada, porque ele também tem uma especificidade relativamente baixa. Existem outros critérios que podem ser aplicados. E esses outros critérios vão envolver análise de outros aspectos do eletrocardiograma. Mas lembrem-se, uma boa análise do que está acontecendo e procurando fenômenos como essa onda R ou pequenas variações de ciclo como esse daqui vão ser tão eficientes quanto qualquer outro critério que você aplicar. Uma coisa curiosa é um outro critério, também descrito por Veriquei, que é o formato de AVR. Eu particularmente gosto muito desse critério específico pela facilidade e aplicação que ele tem, muito rápida, de decisão muito simples e que você precisa ter uma quantidade, um volume de informação muito pequeno na cabeça. Você só precisa se lembrar de duas morfologias. Um complexo puramente negativo ou um complexo que, mesmo que comece como positivo, seja predominantemente negativo. E aí responder a pergunta, nessa taquicardia, que agora a gente já sabe que é supraventricular, o AVR é esse padrão ou esse padrão? Porque se ele for um dos dois, essa taquicardia é supraventricular. Qualquer outra morfologia, ela é ventricular. Então, pelo critério simples de AVR e Veriquei, essa é uma taquicardia supraventricular. Bem mais fácil. Se a gente sair olhando para trás e vendo cada um dos critérios que a gente viu, olha, essa é uma taquicardia que é monomórfica de V1 a V6, e essa taquicardia monomórfica seria ventricular, mas a VR não é nem S puro, nem R com S predominante. Então, simplesmente olhando a VR, sem outras análises, isso daqui é uma taquicardia ventricular. E sem maiores delongas, olhando aqui, a VR ela não é predominantemente negativo, nem puramente negativo. Portanto, isso também é uma taquicardia ventricular. Bem mais rápido, não é? E é justamente por isso que eu gosto desse critério. Em termos de emergência, você pode tomar uma decisão muito rápida, que no caso de arritmias ventriculares é bem importante. Olhando mais alguns outros exemplos, essa taquicardia, na qual o AVR também não é puramente negativo, é ventricular. Ou uma taquicardia como essa, onde o AVR é puramente positivo, então ela é também ventricular. E seguindo em diante, nós chegamos numa taquicardia como essa, e aqui as coisas começam a ficar muito claras. Ele é predominantemente negativo, e não importa a área, aqui é o tamanho da onda. A maior onda aqui é negativo. Portanto, essa é uma taquicardia supraventricular. E é mesmo, se a gente olhar aqui, olha, tem uma ondazinha P precedendo os QRS aqui. Isso é um bloqueio de ramo clássico. Nessa taquicardia, o que eu tenho é um R puro, portanto, uma taquicardia ventricular. Esse tipo de decisão faz com que o processo seja bastante rápido e você não comete nem mais, nem mesmo menos erros do que usar qualquer um dos outros algoritmos. A respeito disso, você vai ver situações onde as decisões são um pouco mais complicadas. Nesse caso, ventricular ou supraventricular? Se nós olharmos aqui, o AVR tem uma onda negativa pequenininha, inicial, mas termina com a onda R. Mas ela é supraventricular. E é supraventricular porque não cai em nenhuma das regras anteriores. Quer dizer, o que está acontecendo aqui é que ele começa negativo. Se a gente for olhar com mais calma, você vai ver que o início do QRS é muito rápido e o final do QRS é muito lento. Isso é uma característica da ativação do sistema de condução. Na verdade, isso é uma taquicardia sinusal no paciente com distúrbio metabólico. Essa questão de dificuldade é tão grande que nós podemos chegar num eletro como esse daqui, que você pode aplicar qualquer um dos critérios e você vai ter resultados conflitantes.
desde supraventricular por Verikay até alterações como o tempo de ativação de ventricular de Brugada. Isso porque essa taquicardia nasce no septo. E aí ela é realmente, e isso vai acontecer, indiferenciável. A gente se vê na próxima aula. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Infelizmente, não é possível aprender arritmia em apenas uma aula. Mas espero ter ajudado pelo menos nesses dois assuntos que nós abordamos. Agora, se você deseja aprender a eletrocardiografia das arritmias, partindo desde os conceitos fundamentais até as suas formas mais completas, eu tenho uma oportunidade para você. Nós estamos abrindo hoje as inscrições para o nosso curso de eletrocardiografia nas arritmias. Eu garanto que ele vai mudar a forma com que você vê o eletrocardiograma das arritmias, a forma com que você vai orientar os seus pacientes e a confiança com que você vai olhar para o eletro de uma arritmia. Esse curso não é um trabalho somente meu. Ele é um trabalho de 4 eletrofisiologistas que juntos têm mais de 60 anos de experiência na lida de pacientes com arritmia e na interpretação de eletrocardiograma. Nós temos juntos mais de 25 anos de experiência no treinamento de residentes em arritmia e em eletrofisiologia. E ele vem do conhecimento que nós adquirimos em livros, revistas e com a experiência clínica durante esse período. O curso em si é composto de 5 módulos, e esses módulos vão desde o conceito básico, mas vai abordar basicamente todas as arritmias brad e taquiarritmias. Eu acho muito difícil que você consiga achar um eletrocardiograma que nós não tenhamos discutido durante o nosso curso. Cada módulo em si é composto por cerca de 10 aulas. Cada aula é cerca de 10 slides e elas devem ser assistidas em aproximadamente 15 minutos. No final das contas, são mais de 16 horas de discussão de arritmia, somente de arritmia, tanto nas aulas do curso quanto nos bônus, eu vou falar um pouquinho a seguida. E nós vamos usar durante todo o curso a metodologia que você viu nessas 2 aulas que a gente apresentou hoje. O curso em si inicia hoje e você vai ter acesso ao curso durante 150 dias. Nós vamos disponibilizar um módulo a cada semana, e isso não é o acaso. Isso vai fazer com que você veja uma aula a cada 3 dias. Esse é o tempo necessário para que você fixe o conhecimento. Reveja a aula, tenha dúvida e nos envie. E todas as dúvidas vão ser respondidas. Aliás, esse é o motivo pelo qual nós temos um certo limite de vagas. Não é possível responder um volume imenso de dúvidas. Assim, nós as limitamos. O investimento para esse treinamento é de R$ 1.500, mas hoje é um lançamento e você pode adquiri-lo por R$ 899. Nesse valor, inclui os 5 módulos do curso e 3 bônus. Um módulo sobre a introdução à eletrocardiografia de marca-passo. Um e-book contando dezenas de eletrocardiogramas em arritmia, que são com laudo e discutidos. E mais 50 vídeos de discussão de eletrocardiografia em arritmia. Nós nos orgulhamos muito daquilo que nós fizemos e por isso eu vou dar uma garantia incondicional de 7 dias. Se você não gostar por alguma natureza, nós devolvemos seu investimento na íntegra. O link para a matrícula está aqui abaixo. Mas esse link com valor proporcional só vale por 24 horas. Nós vamos deixar as inscrições abertas até sexta-feira, ou até nós atingirmos o nosso limite. Então, não perca essa oportunidade. Te vejo lá.